tanto para o lado para as coisas boas, tanto para as coisas ruins. Por quê? Porque sempre Ele vai dar ao teu lado. Então, quando a gente clama ao Senhor, Deus vai trazer resultado na tua oração. Então, não ore só por você mesmo, e não ore só pela sua família, não apresente só a sua célula, apresente todos, nome a nome. Nome a nome. Alguém chegou para você e disse: irmão, eu estou precisando de oração. Eu estava ali no aniversário que ele fez, não sei se ele fez para onde, e na hora de eu sair, eu estava mais assim: irmão, eu não quero ver você, que bom. E você tem como orar por mim agora? Eu não tenho. E eu orei por ele. Por quê? Porque ele estava precisando. Aí depois alguém disse: ele estava preso, foi isso que eu orar por. Por que você não orou para você ir no pé? Ele pediu oração, mas eu orei. Você está vendo? Então, existe posicionamento que nós devemos ter e se preocupar com as pessoas. Não importa o que ele fez. Se a gente perceber aqui, a gente pode até imaginar assim, querido, que as pessoas, está acontecendo isso na minha cidade, está acontecendo isso no meu bairro. Por que está acontecendo essas coisas? Será que Deus puxou a espada dele em direção ao Brasil? Será que Deus puxou a espada dele em direção ao meu bairro? Mas se Deus fez isso, Deus está querendo te chamar para se posicionar em oração por isso, por que está acontecendo. Porque às vezes a gente pergunta: por que o Senhor está passando por isso? Por que o Senhor está acontecendo isso? Mas porque Deus puxou a espada dele, está precisando e se levanta você como um intercessor. Mas você pode dizer assim: mas não é isso? Mas Deus sabe que eu quero orar. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Porque a palavra do Senhor diz assim: ó, o que a gente ligar aqui na terra será ligado no céu. E o que a gente tem ligado no céu será ter ligado também na terra. Então Deus quer isso, menino, que a gente orando de nós. Que nós oramos ao Senhor por essas coisas. Para que o Senhor possa mudar situações. Amém? E ainda mais, eu vou entrar agora aqui em outro texto. Isso tem que fazer com jeito. Olha aqui, um intercessor fica na brecha, como nós dissemos aqui. O primeiro ponto, o perigo da falta da oração. Então, quando a gente deixa de orar, a brecha é aberta. Quando nós oramos, nós se tornamos mais fortalecidos no Senhor. Por quê? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente conseguiu resistir às ciladas do diabo. Se aproximar de Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Quando a gente procura sempre orar a Deus e suplicar para o extraordinário de Deus, Ele vai fazer, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus procurou alguém que se pusesse para tapar o muro e ficar na brecha pelo povo, mas não achou. A ausência de intercessão deixa a igreja vulnerável aos ataques de fora. Então nós devemos orar pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela nossa liderança. Não tenha isso não, querido, de dizer assim: esse irmão só quer ser tal, fica ali no lugar, chorando, falando muito e não lugar. Não, aqui é um âmbito espiritual ao qual Deus preparou para que a gente dê lugar mesmo na terra. Então, se você se posicionar ali em oração em favor do seu pastor, tire isso, não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça. Ore por ele em oração. Cubra os líderes em oração. Por quê? Porque o inimigo quer nos confundir para o achismo. Esse irmão só bebe a Bíblia, quer se mostrar para quem está orando pelo pastor. Tire isso da sua vida, porque isso é cega do maligno. Então, o intercessor fica na brecha. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor. Se posicione na brecha para que as coisas de Deus venham a acontecer. Não reclame e não murmure. Aí o segundo ponto, o peso da responsabilidade. O intercessor sente a dor do irmão e chora no altar pelo sustento da casa de Deus, não buscando fama, mas a presença divina. Então, você ora com o seu
dificuldade, mas quando você ora, você consegue sair como vencedor. Bendito seja o nome do Senhor na minha vida. Libertação e milagre, como eu falei aqui, né? Vem a libertação e milagre quando a gente se posiciona para orar, se Deus libertou Pedro da prisão, onde o Senhor foi lá, quebrou as correntes, secou o soldado e Deus fez o seu milagre acontecer. Amém? Então, querido, também aqui, seguindo o exemplo